Olá, BPM Friend, bem-vindo de volta! Já faz algum tempo que aqui no canal reforço com você a importância das pessoas dentro da área de BPM. Mas tem um papel que a gente ainda não conversou aqui e que também é super importante, que é o mentor. A gente vê por aí nos filmes, nos livros, o quanto se dá destaque ao papel do mentor. E hoje eu quero te mostrar que aqui na área de BPM, ele também faz toda a diferença. E para te convencer disso, eu vou te contar alguns exemplos reais da minha própria vida, de como os mentores foram fundamentais para eu chegar até aqui. Vamos começar hoje com uma pergunta. Andréia, é possível crescer na área de BPM sozinho? O que você acha, BPM Friend? Comenta aqui embaixo para mim qual é a sua opinião. Dá para crescer sozinho? Não dá para crescer sozinho. Quero ver o que você acha. Mas eu vou te dar a minha opinião. E a minha opinião é sim, é possível crescer sozinho. Porém, contudo, todavia, entretanto, é muito mais difícil. Provavelmente você vai tomar decisões, fazer escolhas, seguir caminhos muito mais difíceis, que poderiam ser evitados se você tivesse contando com o apoio de um profissional bem mais experiente. E é justamente aí que entra o papel do mentor. Bom, então, o que é um mentor? A definição do dicionário diz pra gente o seguinte: o mentor é uma pessoa que serve de guia, um sábio, um experiente conselheiro, uma pessoa que inspira, estimula, cria ou orienta, sejam ideias, ações, projetos, realizações e etc. BPM Friend, o mentor é tão importante que ele aparece na famosa Jornada do Herói do Joseph Campbell. O Joseph Campbell, ele criou aí, digamos, uma metodologia de contar histórias que tem um início, meio e fim, que passa por diferentes fases, que podem ser usadas em diferentes tipos de narrativas, sejam livros, sejam filmes, sejam storytellings que a gente está usando no nosso dia a dia de trabalho. E a figura-chave ali que aparece para convencer o nosso personagem comum a seguir a saga e vir a se tornar um herói é justamente a figura do mentor. Na jornada do herói, o protagonista da história sempre passa por vários percalços, supera muitos desafios até se tornar um herói de verdade. E a gente pode ver vários exemplos de histórias onde os mentores aparecem ali sempre em momentos-chave. Então, se a gente olha para o Senhor dos Anéis, a gente vê o Gandalf. Se a gente olha para Star Wars, a gente vê o Yoda. Então, tem muito exemplo por aí para mostrar pra gente que nas telinhas ou nos livros o mentor é super importante. E aí vem a pergunta, e na área de BPM, será que o mentor também é importante? Você pode responder aqui embaixo também para mim se você acha que um mentor é importante na área de BPM ou não, mas eu já vou te adiantar a minha resposta. E sim, eu acho que um mentor também é muito importante na área de BPM. Dado isso, vamos supor que a gente queira encontrar um mentor. Aí a gente tem algumas dúvidas. A primeira é, quem pode ser um mentor? E aqui a gente tem um perigo, tem um ponto de atenção aí pra gente tomar muito cuidado. Porque no fundo, qualquer um pode ser um mentor. O mentor ou a mentora pode ser um homem ou uma mulher, não tem um requisito mínimo obrigatório, não tem um determinado cargo que ele precisa ter ocupado, ou ele não precisa ter feito uma determinada graduação específica, nem ter uma formação específica, especial para isso, apesar de existirem alguns cursos de formação de mentores. Então, o que se destaca quando a gente pensa num mentor? A experiência. O mentor, ele precisa ser alguém com muita bagagem naquela área para que ele possa, de fato, te orientar. Bom, se você achou esse profissional super experiente, a próxima pergunta é, em que esse mentor vai contribuir? A mentoria, ou mentoring, como a gente chama em inglês, é uma forma de você não caminhar sozinho. É uma forma de ter alguém pegando a sua mão, te orientando, te mostrando as melhores opções, te ajudando a tomar as suas decisões. O mentor não vai fazer nada para você,
por você. Você é quem vai fazer, mas você vai fazer sobre a orientação dele. Então o mentor, ele traz motivação, ele traz inspiração, ele traz para a mesa toda a bagagem, todo o conhecimento acumulado dele, justamente para evitar que você caia em determinadas armadilhas, perca tempo, se perca pelo meio do caminho, se desmotive, desista, deixe tudo para lá. Então o mentor, ele vai te ajudar a traçar essa rota para você chegar mais rapidamente no seu alvo, na sua meta, no seu objetivo. A ideia do mentor é, por ele ter essa bagagem toda, essa experiência toda, ele já passou por muitas situações que você está passando ou vai passar. Então, por que você não pode se beneficiar disso? Por que você precisa repetir os mesmos erros? Não é necessário. Andréia, e quando vale a pena a gente recorrer a um mentor na área de BPM? Eu gosto de destacar 5 momentos. Primeiro, quando você está fazendo algum tipo de transição de carreira, que você está entrando na área de BPM, você está vindo de outra área, você ainda não tem muita experiência. Quando você precisa de ajuda com um problema, uma dúvida, um desafio pontual, específico em algum tema, em alguma técnica que ele pode te ajudar a resolver. Quando você precisa de uma preparação num curto espaço de tempo para assumir um cargo de liderança. Pintou uma oportunidade dentro da sua empresa, você não quer perder aquela chance, aquele cargo, mas você sabe que você ainda não está 100% pronto e você precisa chegar lá mais rapidamente. O mentor também pode te ajudar a construir a sua própria consultoria, a sua própria empresa de consultoria, a sua própria marca pessoal como consultor de processos de BPM. E claro, ele pode ajudar também nas orientações acadêmicas, nos desenvolvimentos de trabalhos, pesquisas dentro da área de BPM. Existem, BPM Friend, diferentes tipos de mentores. Aqui eu vou usar alguns exemplos meus para ilustrar. O primeiro mentor é o mentor acadêmico. É aquele mentor que tem muita experiência na área acadêmica, que é muito indicado para fazer orientações de trabalho de conclusão de curso, de dissertações de mestrado, de teses de doutorado, como foi o meu caso. E eu tive 2 mentoras, 2 mulheres maravilhosas na minha carreira acadêmica. A primeira delas foi a Renata Araújo, que foi minha orientadora do TCC de graduação, do mestrado, do doutorado e de um dos meus pós-doutorados. E além da Renata Araújo, no meio do caminho aí, durante o doutorado, eu tive também uma orientadora da COP da UFRJ, que é a professora Cláudia Werner, que foi ali quem me guiou durante o trabalho de doutorado em parceria com a Renata Araújo. As duas, obviamente, foram muito marcantes na minha vida, eu sou muito grata a elas, e eu posso dizer para vocês, sem a menor sombra de dúvida, que a Cláudia Werner, por exemplo, salvou o meu doutorado. No finalzinho do meu doutorado, que já tinha concluído os 4 primeiros anos do meu doutorado, tinha publicado pra caramba, tinha um monte de artigo. Eu passei por uma separação muito difícil e estava naquela crise pessoal toda, na reta final do doutorado. E eu queria atropelar as coisas, porque eu queria cumprir os prazos de qualquer forma, e estava muito estressada com a escrita do texto final da minha tese de doutorado, a Renata fazendo várias revisões e alterações no texto, e eu já ficando desesperada e quase querendo chutar o balde, jogar a toalha, até que a Cláudia Werner falou: para! A gente vai pedir uma prorrogação de 3 meses para você. Olha isso, BPM Friend, 3 meses só dentro de um doutorado de mais de 4 anos, 5 anos. Não era nada, mas aquilo para mim era uma decisão muito difícil de tomar naquele momento. Eu me sentia, de alguma forma, não conseguindo cumprir ali os meus compromissos. E aí ela falou pra mim uma coisa que eu nunca esqueci. Ela falou assim: Andréia, você fez um doutorado incrível até aqui. Eu não vou deixar você botar tudo a perder ou a sua tese, o seu texto não corresponder à altura por conta de 3 meses de trabalho. Vamos parar essa bola, vamos pedir essa prorrogação, vamos finalizar esse texto com calma e eu tenho certeza que vai dar tudo certo. E assim nós fizemos e graças a Deus funcionou, e aquela orientação dela naquele momento foi essencial para mim. O segundo tipo de mentor que a gente pode ter é o mentor técnico, o especialista, alguém com aquela bagagem, aquela experiência nos projetos, no mercado,
na área que você está atuando, aqui no nosso caso, na área de BPM. E aqui, de novo, eu tenho uma história para contar. Eu tive um mentor, eu comecei a trabalhar com BPM lá muitos anos atrás, em alguns projetos que eu fazia na época de modelagem de processos na Petrobras, e a pessoa que me orientou, que começou a me ensinar a trabalhar com processos nos projetos de BPM foi o Humberto Rubens, na época. E para vocês terem uma noção do quanto eu aprendi com ele, o quanto essa parceria deu certo, apesar da gente passar alguns anos depois trabalhando em projetos distintos, afastados, atualmente, por exemplo, o Humberto é meu sócio na DECA, ele se tornou meu sócio na DECA e foi ele uma das primeiras pessoas que me ensinou de modelagem de processos. Para você ter uma noção do quanto também o mundo dá voltas e o quanto esses mentores surgem em alguns momentos da nossa vida e depois ressurgem lá na frente e estão sempre trazendo uma contribuição relevante. O terceiro tipo de mentor, ele pode atuar de uma forma como um coach, digamos assim, ajudando em alguns momentos de transição de carreira. Então eu lembro na época que eu estava planejando a minha saída da UI, da Ernst Young, que era uma Big Four, onde eu trabalhava com consultoria de processos, e eu queria voltar para a minha empresa, voltar para a DECA, sair daquela posição, apesar de ser uma posição gerencial, onde eu aprendia muito, eu queria retomar, digamos assim, a minha autonomia, mas tinha uma questão financeira envolvida, eu precisava me reorganizar para isso, e eu fiz um plano de transição de carreira com o apoio da Marie, que foi a coach ali que me ajudou a fazer um plano, e o meu plano basicamente era, quando empatar os valores financeiros, quando eu conseguir ganhar de novo pela DECA, o que na época eu estava ganhando como gerente da UI, eu vou dar o salto de fé, eu vou dar o jump e vou sair e voltar para minha vida autônoma. E assim eu fiz, claro que nos primeiros meses tem sempre aquela preocupação inicial, mas os últimos 4 anos aí nos mostraram que foi uma decisão super acertada, graças a Deus. E o último tipo de mentor, ele pode atuar de uma forma mais estratégica, como uma mentoria de negócios. Então eu também tive uma experiência desse tipo. Alguns anos atrás da DECA, a gente tinha uma concentração de atividades da DECA na pessoa da Andréia muito grande. Apesar da DECA ser uma empresa de consultoria que tem 15 pessoas envolvidas, muitas atividades estavam centralizadas em mim naquela época. E a gente estava com dificuldade assim, de acelerar, de conseguir crescer dessa forma. Então eu fiz um trabalho de mentoria. Na época eu selecionei, eu fui atrás de uma instituição de mentores, escolhi um mentor que pudesse me orientar, eu não conhecia esse mentor, e a mentora que veio para mim, de novo uma mulher, foi a Luciana Duarte. Fez todo um trabalho para mim de delegar atividades, de rever prioridades e etc. E durante esse trabalho a gente chegou à conclusão que uma das frentes podia sair da minha mão sem prejuízo nenhum, pelo contrário, era a frente comercial da DECA. E a gente começou a procurar alguém que pudesse se encaixar nesse perfil para vir fazer o trabalho comercial da DECA. E no final das contas a gente acabou contratando a própria Luciana, que tinha sido minha mentora, para fazer esse trabalho comercial. E até hoje ela é a nossa gerente comercial aqui na DECA. Alguns de vocês talvez já tenham recebido propostas dela e coisas desse tipo. Então vê como é que o mundo dá voltas, ver como é que os mentores vão e vêm, e são pessoas que até hoje, todos eles, eu tenho muita gratidão. Eu sempre menciono, eu não deixo de contar essas histórias, porque eu acho que contribuíram muito para a minha trajetória, para a minha jornada. Sem falar nos mentores pessoais, né? Mãe, tia, família, pessoas que estão sempre ali orientando a gente para que a gente fique no bom caminho. BPM Friend, para fechar, eu quero saber de você. Comenta aqui embaixo para mim se você já fez algum trabalho de mentoria alguma vez. Se você tá pensando aí na sua cabecinha se a DECA tem esse serviço de mentoring. Sim, eu faço mentoria com algumas pessoas, a gente não consegue fazer com todo mundo, mas a gente seleciona de tempos em tempos alguns mentorados para que a gente possa prestar esse serviço e trabalhar juntos nessas orientações que eventualmente vocês precisam. Então vou deixar o link aqui embaixo na descrição desse vídeo, para se você quiser se aplicar para participar de uma mentoria da DECA, quem sabe a gente não venha trabalhar juntinho ali no mano a mano, no one-to-one. Fica de olho que quarta-feira que vem, às 19 horas, eu tô de volta com mais um vídeo bacana da área de BPM pra você. Até lá!